São Paulo, Sampa, Pauliceia desvairada. São Paulo não é fácil. Quem percorre a região central da cidade mergulha numa profusão de carros, motos, ônibus, calçadas lotadas. Quem percorre a região central da cidade tem sua atenção fragmentada pela saturação da vida moderna, que verga, que cansa a mente e o olhar. Mas quem chega à Barra Funda encontra finalmente um lugar de descanso para os olhos e a mente. Um oásis visual desenhado em concreto armado e pintado em branco chamado Memorial da América Latina. O complexo arquitetônico que saiu da prancheta de um dos mais importantes arquitetos do século XX, Oscar Niemeyer, completa 20 anos em março de 2009. As foram recuperadas. A reforma foi amplamente noticiada pelos jornais. A faixa verde do memorial foi reforçada com o plantio, inclusive, de árvores frutíferas. O memorial foi construído ao lado de um terminal intermodal de ônibus urbano e interurbano, metrô e trem, por onde passam diariamente cerca de 400 mil pessoas. Ao entrar pelo portão 1, o visitante passa por uma galeria subterrânea e conhece logo de cara o painel Etnias, de Maria Bonomi. A artista plástica criou um corredor em labirinto, no qual espelhos e altos relevos em placas de bronze e alumínio, bem como totens em argila, nos colocam em confronto com imagens emblemáticas que representam, reapresentam e resumem a história dos povos vencidos, a expropriação, a colonização e a construção do que hoje é conhecido por América Latina. Niemeyer costuma dizer que a arquitetura, assim como a obra, de surpreender e emocionar. E é exatamente o que acontece com o visitante que entra pelo portão 1 e, após atravessar a galeria, sobe os degraus que dão para a Praça Cívica. O mestre carioca chamou a visão desse ponto de o espetáculo da arquitetura. Imensas ondas em concreto flutuando como que soltas no ar, cada um com uma solução arquitetônica diferente. É assim que a Biblioteca Latino-Americana Vitor Chívida, cujo vão livre entre as colunas é comparável ao do MASP, é assim com a gigantesca abóbada do Salão de Atos, é assim com a passarela sinuosa, delicadamente sustentada por um arco, é assim com as volutas do Auditório Simão Bolívar. Plantado em 84 mil metros quadrados, os 7 prédios do memorial devem ser vistos em conjunto, como um jogo entre cheios e vazio. A vocação desse espaço monumental é o encontro de multidões. Em sua praça cívica acontecem grandes shows e comemorações populares, como o 6 de agosto, data da independência da Bolívia, quando milhares de bolivianos vêm dançar suas tradicionais morenadas e diabladas. A Praça Cívica também abriga circos símbolos de São Paulo. Vemos a mão espalmada como esboço da sofrida América escorrendo como se fosse sangue, pintadas por grafiteiros cidade afora. Foi ao lado da mão que o Papa Bento XVI, em visita ao memorial em 2007, simbolicamente abençoou a América Latina. Grafiteiros foram chamados à Galeria Marta Traba para pintar sua arte mural durante um evento internacional de breakdance que justamente usava a mão de Niemeyer como símbolo maior. Principal espaço brasileiro dedicado à arte latino-americana, os 1.000 metros quadrados em forma circular da Galeria Marta Traba receberam obras de alguns dos principais artistas do presente, como as pinturas do colombiano Fernando Botero e do peruano Ricardo Vice,
e as gravuras do brasileiro Mário Gruber e do colombiano Santiago Plata, ou do passado, como os olhos de Guayasamín, as aquarelas do holandês Rugendas e as fotos do mexicano Juan Rulfo. O memorial seria uma fundação pública e autônoma, mantida pelo governo do estado de São Paulo. Sua missão seria nada menos do que integrar as diversas manifestações culturais dos países latino-americanos, das artes e do pensamento. Isso há 20 anos. Para facilitar essa missão grandiosa, o memorial tem em seu conselho curador as 3 universidades públicas paulistas e o Departamento de Publicações. A primeira é a mais completa biblioteca brasileira especializada em temas latino-americanos. Possui mais de 30 mil livros e 2 mil filmes, a maior parte documentários raros de países como México, Argentina e Cuba. Mas seu alcance é muito maior. Em seu 20º aniversário, o memorial inaugurou a BVAL, a Biblioteca Virtual da América Latina, um portal online que interliga diversos bancos de dados sobre a América Latina. E o Departamento de Publicações edita o resultado dos cursos e palestras do CBAL e livros sobre a América Latina, bem como a revista bilíngue Nossa América, que em 2008 passou a ter circulação trimestral. O Salão de Atos guarda talvez a mais importante obra de Cândido Portinari, o painel Tiradentes, de 18 metros de largura por 3 de altura, que narra o Calvário do Alferes, da prisão ao esquartejamento exemplar. A obra está completando 60 anos em 2009. Há também 3 painéis em baixo relevo de Poti e 3 de Caribé, que narram a saga dos povos que construíram o continente. No Salão de Atos, sob a gigantesca abóbada de concreto suspensa a 30 metros do chão, a sensação é de se estar em uma catedral moderna. Sucessivas levas de estudantes sentam-se no chão do Salão de Atos e ouvem as explicações dos monitores do memorial. Muitos deles descobrem aqui que são latino-americanos. Cada vez mais internacionalizado, o memorial tem se relacionado. Maureen Bizilliat e seu marido Jacques Bizilliat percorreram a América Latina recolhendo o que eles encontraram de melhor na arte popular de 9 países. Não eram peças folclóricas, mas o artesanato vivo, em uso pelas comunidades. Hoje, os cerca de 4 mil objetos constituem o acervo do Pavilhão da Criatividade, um dos espaços mais visitados do memorial. O Pavilhão da Criatividade é um universo luxuriante de cores, padrões, texturas e formas. O Pavilhão da Criatividade apresenta a América Latina profunda em sua intimidade por meio do fazer de seus artesãos, das roupas e adereços de suas festas religiosas ou profanas, das surpreendentes estatuetas e máscaras paraguaias, a irreverência da Festa dos Mortos mexicana. E encontrar um detalhe de sua cidade natal ou país. Além da exposição permanente, o Pavilhão da Criatividade tem um espaço para mostras temporárias e uma sala de cinema digital. Tal foi inaugurado em 18 de março de 1989, com uma memorável apresentação do Ballet Nacional de Cuba, um dos mais celebrados do mundo. Quase 18 anos depois, ainda comandados pela mitológica Alicia Alonso, a companhia voltou a dançar no memorial. Alicia Alonso apresentou um espetáculo especialmente coreografado para o palco do Auditório Simón Bolívar, que se abre para 2 plateias, uma de cada lado. Criação do gênio de Oscar Niemeyer, por ter essas características, o Auditório Simón Bolívar é um convite à criatividade para os artistas que nele se apresentaram. Nesses 20 anos de história,
As comunidades latino-americanas radicadas na cidade aprenderam a gostar do memorial como segunda casa. Assim como os brasileiros aprenderam a considerar o memorial a esquina da América Latina em São Paulo e uma mão estendida para o futuro.